Então, Lucas capítulo 22, versículo 8. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Bem, queridos, a gente vai falar um pouco sobre a comemoração da Páscoa judaica. A grande verdade é que a Santa Ceia cristã, ela tem origem na Páscoa judaica. A comemoração da Páscoa judaica, ela envolve um enredo de simbolismo, ok? Vários símbolos, eles absorvem a Páscoa judaica. E esses simbolismos, eles são representados por elementos, diversos elementos. E todos, sem exceção, todos os elementos da Páscoa judaica, eles vão remeter, eles vão direcionar ao sofrimento e consequente libertação do povo judeu quando ele estava cativo no Egito. Então, vários ingredientes, eu não vou falar de todos eles, tem muita coisa que envolve a Páscoa judaica. Dentre eles, ervas amargas, até ovo, sabia que tem ovo? Muita gente não sabe disso, né? Ovo da Páscoa, negócio de coelho, aí a gente não vai entrar nessa seara não, que um coelho com ovo não tem nada a ver. Mas o ovo também tem uma representação lá na Páscoa judaica. Enfim, o cordeiro, então, que simboliza Deus para os judeus e Jesus para a gente na nossa era cristã. Enfim, Leonardo da Vinci, ele me surge com uma pintura, ele me surge com um quadro. E vocês conhecem essa famosa imagem. É fácil a gente falar um pouco assim, né? Quando tem essa facilidade de mostrar. Você está vendo um quadro famoso, muito caro. Se você quiser tirar foto para levar, por favor, e fazer um quadro, não faça isso. Vai ser plágio, falsificação, e isso não é a nossa intenção. Mas a grande verdade é que essa Eucaristia, que essa imagem projetada de Leonardo da Vinci não representa a verdadeira ceia do Senhor. Existem alguns ingredientes, existem algumas circunstâncias que estão fora deste contexto. E muita gente não sabe disso. Pensa que a Santa Ceia foi exatamente assim. Em Israel, nós aprendemos que a Santa Ceia de Leonardo da Vinci não retrata a exatidão da última ceia do Senhor. Os romanos, eles criaram uma mesa em formato de U. E o nome desta mesa, um pouco estranho para a gente falar, é triclínio. Você consegue falar isso? Triclínio. Levei 2 horas para falar isso, rapaz. Repita comigo, triclínio. Eu também, é por aí. Um nome estranho. Mas essa é a mesa da Santa Ceia. Esse é um protótipo da mesa da Santa Ceia, em formato de U. Por quê? Porque esse formato facilitava a movimentação das pessoas que iriam servir os ingredientes. É um móvel esquisito. Agora observe que ele é baixa estatura. Ele não é de uma estatura de uma mesa normal. Ele tem baixa estatura e alguns almofadões. É mais ou menos isso. É a única imagem que eu consegui para projetar para vocês, porque aquela imagem de Israel eu perdi. Nós recebemos um quadro lá em Israel e eu perdi aquela imagem. Eu lembro que nós fizemos um quadro até aqui na igreja, e até em aulas de seminário foram utilizados aqueles quadros, mas eu perdi aquela imagem e consegui achar essa na internet. E tem uma imagem colorida, porque essa imagem vai mostrar para vocês exatamente a disposição como era feita. Esta é a mesa original da Santa Ceia. Está surpreso? Eu também fiquei, muitos de nós também ficamos quando fomos em Jerusalém. Então, quando você vê aquele quadro de Leonardo da Vinci, não seja, não é essa que é original. Tem muita gente que adora esse negócio, né? Não sabe de nada. Deixa. É apenas esclarecimento para vocês. Então, quando vocês observarem o quadro de Leonardo da Vinci, vocês têm que entender que é o passar do tempo. A era cristã, ele começa a adaptar algumas coisas. E a adaptação é exatamente levando para uma mesa
como a gente tem hoje, uma mesa parecida com a que Leonardo ele coloca nessa pintura tão valiosa. Mas fato é que a mesa original em que os discípulos de Jesus se reclinaram e não sentaram, foi uma mesa parecida com essa. Então, o que acontecia? As pessoas que trabalhavam, elas circulavam, elas entravam no meio, preparavam, colocavam os ingredientes. E se você observar, tem muitos ingredientes, por exemplo, tem um ingrediente ali que tem cor de barro. Aquele ingrediente não é por acaso. Aquele ingrediente que tem cor de barro é parecido com os doces dos judeus, porque vai remeter aos tijolos que os judeus faziam quando eram escravos. Tudo tem um significado. Ervas amargas, porque é um período amargo que os judeus passaram quando estavam escravos. Enfim, tudo isso traz remetência, tem um significado. Então, esta mesa é a mesa original. Tem uma imagem, também eu não consegui, a imagem que eu gostaria de trazer para vocês. Essa imagem também, pode deixar, essa imagem não reflete, porque as pessoas estão sentadas, está vendo? Essa imagem também, ela não reflete a realidade dos fatos, porque os discípulos, assim como as pessoas em Israel, eles se reclinavam do lado esquerdo. Diga comigo, reclinavam do lado esquerdo. Então, toda vez que você participar de uma Santa Ceia, a partir de agora, você vai lembrar disso. Hoje nós participamos da Santa Ceia Cristã, que está aqui, mas naquela época, a mesa em formato de U, existiam algumas almofadas, e as pessoas ficavam em volta da mesa, se reclinando do seu lado esquerdo. Logo, se estivesse, ia chamar algumas pessoas para... Não vai dar certo, né? Para serem um exemplo aqui, né? Não tem como. Se tivesse, a gente poderia até fazer, deitar aqui, mostrar como funciona. Você deitaria, Marisete? Sério mesmo? Não? Estou brincando. Então as pessoas iriam se reclinar. Vamos dizer que tinha uma mesa em formato de U. Do lado esquerdo, as pessoas iriam se reclinar. Ok? Do lado esquerdo. Do lado direito também. Observe que eu falei o lado esquerdo primeiro. Por quê? Existe algo do lado esquerdo. O lado esquerdo da mesa, o lado de entrada do lado esquerdo da mesa, era o lugar mais conceituado para as pessoas mais ilustres. O anfitrião geralmente tomava a segunda posição da mesa, da entrada dessa parte aqui, ó. Do início dela, o anfitrião geralmente era o segundo da posição do lado esquerdo. Você sabe quem é o anfitrião dessa última ceia? Já já você vai saber. E duas pessoas extremamente importantes sentavam ou se reclinavam. Guarde isso, as pessoas naquela época se reclinavam do lado esquerdo, ok? Se não me engano, alguma tradição ainda segue com os judeus ortodoxos nessa linha. As pessoas se reclinavam do lado esquerdo. A segunda posição do lado esquerdo da mesa era do anfitrião. E as duas posições mais importantes da mesa de celebração, ou dessa espécie de mesa de celebração, era a primeira pessoa do lado direito e a primeira pessoa do lado esquerdo do anfitrião. Então o anfitrião está na segunda posição, e existem duas posições extremamente importantes dentro dessa Santa Ceia, da Santa Ceia original, ou da Páscoa judaica, que seria a primeira posição do lado direito do anfitrião e a primeira posição do lado esquerdo do anfitrião. Daí a importância do lado esquerdo. E gradativamente as pessoas iam se colocando. Teoricamente, a pessoa de menos importância seria a última pessoa do lado direito da imagem. Ou, no caso, entrando pela esquerda. Do meu lado direito seria a primeira pessoa. Isso, a grosso modo. Para que vocês fixem bem, porque isso é muito importante. Agora, o que as pessoas não entendem, que isso tanto é verdade, que o lado esquerdo e o lado direito
Tanto é verdade, eu não estou projetando o texto, mas eu quero apenas citar. A mãe de João e a mãe de Tiago, lá em Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, ela vai virar para Jesus e vai falar assim: Senhor, permita que meu filho se assente do lado direito e do lado esquerdo quando tu estiveres no teu reino. Entenderam? Entenderam a significância disso? Quando Mateus 20, no versículo 20 e 21, a mãe de João e Tiago, ou seja, os filhos de Zebedeu, essa mulher vai pedir a Jesus para que os dois filhos, Tiago e João, se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. O anfitrião, direita e esquerda. Então, eram lugares de primazia dentro da Santa Ceia, ou da Páscoa judaica, e ela usa e remete isso e vai falar com Jesus, e Jesus simplesmente vai dizer que não compete a ele dizer quem vai assentar do lado direito ou esquerdo, e sim o Pai. Agora, olha que interessante, quem foi o anfitrião dessa celebração? Aí começa a gente entrar nas minúcias da Santa Ceia original. A gente começa a entender quem foi o anfitrião dessa Santa Ceia. Talvez você nunca parou para pensar. Talvez você nunca parou para analisar. Talvez você tenha lido o texto, mas você jamais percebeu. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 8. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Versículo 9. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Versículo 10. Jesus vai responder: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Vão até a casa dele e entrem. E digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comereis a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele levará vocês a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Quem era o anfitrião? Era quem preparava a Santa Ceia, ou a Páscoa. Quem era o anfitrião? Era aquele que dava as coordenadas para a preparação daquela celebração. Quem é que está dando a coordenada? Jesus. Jesus está dizendo isso. Logo, Jesus é o anfitrião desta última celebração. Jesus é o segundo personagem. Lembra que eu falei? O anfitrião senta na segunda, ou melhor, deita, reclina, do lado esquerdo, na segunda posição. Então, o anfitrião, no caso, é Jesus. Jesus que coordena tudo isso. E ele faz toda esta preparação. E eu disse também que os lugares de honra desse triclínio ficavam exatamente à esquerda e à direita. Então, o anfitrião sabemos que é Jesus. E nós temos um lugar muito especial, que é ao lado do anfitrião, do lado da parte direita, e ao lado esquerdo. Existem dois lugares muito especiais. Pergunto, dentre a celebração dos 12 discípulos, quem poderia sentar nesses dois lugares? A Bíblia fala claramente que havia tinham 3 discípulos que eram muito próximos de Jesus. Quais são? Pedro. Tinha até uma música que a gente cantava quando eu era mais novo, né? Pedro, Tiago, João no carrinho, Pedro, Tiago. Vamos lá, 1, 2, 3. Pedro, Tiago. Pedro, Tiago. Que coisa linda, coisa antigo. Anselmo cantava isso no século XVIII. Não ouvi, então, no século XVII. Enfim, Pedro, Tiago e João sempre estavam presentes com Jesus. Mateus, não está projetado, mas Lucas 9:18, eles vão subir ao monte com o propósito de orar com Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 33, eles estão com Jesus no Getsemane. Mateus 17, Pedro, Tiago e João estão com Jesus durante a transfiguração. Em inúmeros outros textos, Pedro, Tiago e João estão em inúmeros
em inúmeras particularidades com o Mestre, mas são 2 lugares e nós temos 3 discípulos. 2 lugares e temos 3 discípulos. Tudo leva a crer que esses 2 lugares seriam para 2 discípulos dentre os 3. Tudo leva a crer, porque Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus. Será que esse pensamento é correto? Será que essa linha de estratégia é correta? Eu vou dizer para vocês que o Evangelho de João, ele nos dá uma linha de pensamento. Observe o que diz João capítulo 11, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Repetindo. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Quem eram os discípulos a quem Jesus amava? João. Então nós já temos uma resposta. Uma vaga era de João, o discípulo a quem Jesus amava. E onde ele estava? Reclinado no peito de Jesus. Note bem, eu disse para vocês que durante o momento dessa celebração, as pessoas ficavam reclinadas pelo lado esquerdo. Concordam comigo? Olhem para mim, vou usar a mesma forma. O segundo é Jesus. Pense que, quem sou eu, mas coloque aqui o Alcemar na segunda posição, como se estivesse numa grande santa ceia com vocês. Eu estou reclinado. Quem é que está colocando a cabeça no peito? Todos vocês. Quem é que está colocando a cabeça no peito? Por quê? Porque quem está do outro lado não tem condições de colocar a cabeça no peito, e sim nas costas de Jesus. Então, se eles estão reclinados do lado esquerdo do seu corpo, por que do lado esquerdo? Para que a mão direita possa pegar todos os utensílios e comer e beber. A mão direita ficava livre para tocar, para abraçar. Então a mão esquerda apoiava, todo o corpo apoiava, conforme essa posição, embora reclinados e não sentados. E a mão de cada um pegava os utensílios para participar da Páscoa. E exatamente isso está acontecendo aqui. E o texto diz que, começa a sinalizar, existem 2 vagas muito interessantes e importantes. Essas 2 vagas, é a primeira do lado direito do anfitrião, e a primeira do lado esquerdo do anfitrião. E agora nós descobrimos que um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Se ele está reclinado no peito de Jesus, e Jesus está nessa posição, ele está reclinado no peito, somente a pessoa da direita pode fazer isso. João. Então concluímos que João é o primeiro discípulo que está na ponta da mesa. E agora nós temos uma vaga para o lado esquerdo. Nós temos uma vaga para o lado esquerdo. Segundo a tradição judaica, eu disse a vocês que as 2 vagas são muito importantes, mas uma dessas vagas é a top do top. É o camarote dos camarotes. Uma dessas vagas é aquela quando você vai para o Maracanã, está na frente da torcida do Flamengo, o camarote está assim na frente do gol. Uma dessas vagas é aquela que quando você vai e senta na melhor posição, é a honra, é a tribuna de honra, é aquela que os presidentes, que as pessoas do mais alto gabarito, do mais alto escalão vão sentar. A de maior proeminência é a do lado esquerdo. É a do lado esquerdo. Não é a do lado direito. São 2 vagas proeminentes. O lado direito é proeminente, mas o lado esquerdo é top, top, top. Aí sim, esta vaga é para um discípulo. Que discípulo é esse? Tiago, Pedro. Talvez você pense, Pedro. Talvez você pense, Pedro. Eu também pensava que era Pedro. Eu acho que a maioria de nós também pensávamos que era Pedro. Acho que você pensou que era Pedro. Inclusive, Pedro pensou que era Pedro. Todos nós pensamos que era Pedro. Pedro, Tiago, João no barquinho. João está aí. Tiago, ok, mas Pedro é o cara. Pedro puxava da espada, Pedro chegava na frente de todo mundo, Pedro falava, Pedro era aquele camarada explosivo, era referência mesmo. Todo mundo pensava que era Pedro, inclusive eu e Pedro também. Mas provavelmente
O lugar, a tribuna de honra da mesa pascal não foi dada a Pedro. E existem 3 indicações que a gente pode falar que não foi de Pedro. A primeira delas, quando Jesus anuncia que um dos seus discípulos vai trair, Pedro vai sinalizar. Observa o que está escrito em João capítulo 11, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, 24. Então Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunta de quem o mestre está falando. Pedro mandou perguntar, a quem perguntar? João. João está reclinado. Então Pedro diz assim para João: pergunte ao mestre de quem ele está falando. Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Observe isso, é muito importante esse detalhe. Eu disse para você que existem 3 indicações que Pedro não tem o lugar de honra nesta mesa. O lugar de proeminência, a tribuna de honra, o assento, o trono deste local não está com Pedro. E falei que ia te dar 3 indicações. A primeira eu estou te falando agora. Pedro vai fazer um sinal. Lembre que os discípulos eles se reclinam do lado, o pessoal da Páscoa que vai participar da Páscoa, do lado. Se ele se reclina do lado esquerdo, e João está à frente de Jesus, como é que Pedro, que estaria atrás de Jesus, ia fazer um sinal para João dizer quem foi? Não teria condições. Então essa é a primeira linha de raciocínio que a gente vai eliminar. Pedro, possivelmente, está à frente de João, porque um sinal está à frente de João. E observe que as pessoas estão conversando, eles estão interagindo, tanto que não dá para me aprofundar muito. É quando você vai numa ceia na tua casa, tem 20 pessoas, às vezes você está conversando com um e tem 18 conversando, um tumulto danado. Lá em casa, então, nem se fala, é criança que não acaba mais. São 6 netos, mas que venham mais 18, é minha oração. Eu amo criança. Então, é complicado, mas aí Pedro está sinalizando para João: João, pergunta para ele quem é que vai trair. E João encosta e fala com Jesus. Provavelmente, nenhum outro discípulo ouviu isso. Só quem ouviu, só quem sabia, era Pedro, porque Pedro sinalizou. E certamente ele não estava no assento que gostaria de estar. Enfim, outro ponto, existia uma grande rivalidade entre os discípulos. Todos os discípulos queriam saber quem era o maior. Eu não vou projetar o texto, mas depois você pode procurar. Isso está lá em Lucas capítulo 22, versículo 24 e Marcos 9, 34. Os discípulos tinham uma competição entre eles para saber quem era o maior dentre todos. E daí, esse maior sentaria ao lado esquerdo, porque ali era o lugar do maior. Ali era o lugar do melhor. Ali era o lugar do cara. Tanto que a narrativa de Jesus lavando os pés, é o terceiro ponto, dos discípulos, nos dá um outro índice de que Pedro não estava ali. Olha o que diz João 13,5. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, observe, quando Jesus chegou a Simão Pedro, o texto já remete uma distância. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Ao versículo 13, depois de lavar os pés deles, Jesus tomou as suas vestes e retornou ao seu lugar. Observe que Jesus fala Pedro por último. Se Jesus fala Pedro por último, tudo leva a crer que Pedro é o último. Pedro é o último. Por quê? Ele esperava estar no lugar de honra. Ele não é convidado para ficar no lugar de honra. Sabe o crente mimimi? Já que ele não vai ficar ser o primeiro, vai ser o último. Tem cara que é assim, eu não vou. Não tem? Tem gente que é mimimi. O pastor falou isso, aquilo. Eu não quis, eu queria ir para a igreja ouvir uma coisa. E... enfim. E o cara falou outra. Tem gente que é o crente mimimi. Pedro, se não é para ser o primeiro, também vou ser o último.
vai para o outro lado. E tudo leva a crer, porque dali fica muito mais fácil. Se você olhar, fica muito mais fácil para fazer sinal do que os outros. Era uma situação interessante, e o texto é muito claro. Jesus vai lavar os pés, e depois que lava os pés deles, e cita o nome de Pedro no versículo 6, ele toma suas vestes e retorna para o seu lugar. Então, são as 3 indicações de que Pedro não estava ali. Se Pedro não está ali, qual dos discípulos estariam? Tiago? Pedro, Tiago e João? Não era Tiago. Existem 2 indicações. E eu vou ler para vocês 2 indicações do lugar mais proeminente. Eles se reclinavam do lado, se reclinavam do lado esquerdo, a cabeça ficava sempre encostada no peito da pessoa atrás. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Lá no Oriente, é muito diferente do Ocidente. Para vocês que estão indo em cima na galeria, eu vou muito para a Índia. E lá o jeito das pessoas tratarem é muito diferente das pessoas se relacionarem aqui. Por exemplo, eu tenho uma pessoa indiana, que a primeira vez que eu fui lá, minha esposa sabe muito bem disso, ele me convidou para andar nas ruas da Índia, um lugar legal. E eu estou lá caminhando nas ruas da Índia, daí a pouco ele vem e pega a minha mão. Aí eu olhei assim, era legal e tal, papapá. Daí a pouco ele vira. Olhei. Se isso não bastasse, dedinho mindinho, o dedinho mindinho. Aí peraí, esse cara está me confundindo. Eu olhei para o camarada, olha, porque lá isso transmitiu amor. Encostar a cabeça no peito do outro é transmitir o amor. É dizer quão amigo você é do outro. Cuidado com culturas. Já tive problemas sérios com culturas. Eu não vou contar isso aqui hoje. Tem muitas culturas que eu frequentei aí que depois um dia eu vou contar meus micos. Mas só que não caiu bem para mim. Dedinho, dedinho, mão com mão. Aí eu falei, bom, esse cara está pensando que eu sou o quê? Ele pode ser, mas eu não. Eu sou macho. O cara está pensando que eu sou o quê? E olha que não existia o que tem hoje aqui, essa liberdade toda. Estou falando de alguns anos atrás, 15 anos pelo menos. Talvez 20. E depois eu vi e aprendi que aquilo é o amor. É um jeito deles transmitir amor. Aí depois disso eu, quando passei na Índia de mão dada, abraçada, enfim. Por que eu estou te falando isso? O ato de reclinar a cabeça no peito é um ato de confiança. Eu confio em você. Você é a pessoa que eu confio. João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Tem um lugar vago, o lugar mais importante. Não foi de João, não foi de Pedro, ou tampouco de Tiago. 2 indicações desse lugar mais importante, do discípulo que vai sentar nele. Mateus capítulo 26, versículo 23. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato, há de me trair. Somente uma pessoa do lado direito ou do lado esquerdo poderia colocar a mão no mesmo recipiente que Jesus colocara. Seria impossível. Uma outra pessoa teria que se esbarrar em todos. Isso era, como se diz em inglês, not polite, unpolite ou mal educado. Segunda indicação, João 13, 26. Respondeu Jesus: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Iscariotes. O lugar mais importante da mesa fora entregue por Jesus Cristo ao traidor. Aquele que iria o trair. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Outra coisa importante, segundo o costume do Oriente, molhar um pedaço de pão
E entregar para a pessoa é um ato de extrema amizade. É um ato de extrema consideração, de extremo amor. Jesus faz isso. Jesus é o segundo dedo da direita, então é muito mais fácil entregar para a direita. Ele não entrega. Aquele que vai me trair é o da esquerda. Lembra que eu falei? Eles ficam reclinados do lado? A cabeça encosta-se no peito de quem está na parte de trás. Sabe o que a gente aprende aqui? Jesus reclinou a sua cabeça no peito de Judas. O cordeiro foi entregue para ser morto, para que você estivesse aqui, para participar da Santa Ceia do Senhor. Agora tenha certeza, o cordeiro morreu, mas o leão vai ressuscitar. E já dentro de um novo escopo de vida, nos levar para a glória. Amém? Diante de tudo isso, aprendemos a origem da Santa Ceia, que possamos celebrar a Santa Ceia cristã de uma forma como nunca antes, entendendo que Jesus, o Cordeiro, se entregou por causa de uma coisa. Morreu por causa de uma coisa. Sabe por quê? Olha para o lado que você vai ver. Por causa de você. Então diga para essa pessoa que está ao seu lado, jamais venha se depreciar. Jamais venha ignorar você mesmo. Porque o Rei dos Reis e o do Senhor dos Senhores morreu em prol de você. E a grande notícia é que Ele está vivo no seio desta igreja. Mais forte para Ele, amém? Você pode dar um urro, você que está aí na galeria, aplaudir mais forte, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, diga obrigado, Jesus. 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 Você está aqui porque você foi o maior projeto que Deus, na história da humanidade, Deus sonhou com você. Você era substância informe. Você ainda se olha no espelho e pensa que você não vale nada. Quando você lembrar e participar de uma Santa Ceia, você tem que pensar o seguinte: eu tenho muito valor, porque Ele morreu por você, morreu por mim, mas Ele ressuscitou, vivo está e caminha no seio da sua igreja. Aleluia! 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 Quando você participar da Santa Ceia, eu quero que sempre essa imagem venha à sua mente. Jesus sabia de tudo. Sabia que ia ser traído. Sabia que ia ser levado à morte de cruz. Mas nem por isso Ele abandonou Judas. O pedaço de pão sendo entregue representa a amizade ao extremo. A cabeça sendo recostada representa a total confiança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Quando eu aprendi isso, a minha história de vida mudou. Que a sua história de vida venha mudar também. Eu passei a me valorizar mais. Eu passei a agradecer todos os dias. Porque Ele vive. Amém? Tinha até um hino que a gente cantava, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Aleluia! Aleluia!